E aí, gente, tudo bom? Hoje eu trouxe aqui uma questão da FUVEST para vocês, uma questão muito bacana, se eu não me engano é do ano de 2022 e é uma questão da segunda fase da prova de matemática, então é uma questão um pouco mais difícil, mas é uma questão muito boa, ela mistura aqui funções com análise combinatória e também probabilidade, então é uma questão muito completa, então vamos dar uma olhada nela aqui. Considerando A e B, esses conjuntos, a gente tem três perguntas. Quantas funções f de A para A existem? Quantas funções de B para B satisfazem f de n igual a n, para todo n pertencente a B, e, escolhendo aleatoriamente uma função f de B em B bijetora, qual a probabilidade de f ter ao menos um ponto fixo? E aqui ele explica o que é um ponto fixo, né? É um ponto fixo quando a função tem f de n igual a n. Então, esse n é um ponto fixo. Então, gente, antes de mais nada, pausem aí, tentem resolver essa questão, depois vocês voltam para ver a resolução. E no mais, eu pedi para vocês deixarem o like nesse vídeo e inscrever no canal se ainda não é inscrito, para você não perder os vídeos futuros. Beleza? Então, assumindo que você pausou, vamos começar a resolver aqui. Primeiro a letra A, gente. A letra A, ela é muito tranquilinha, é um item mais para você aquecer, né? Que é o seguinte, a gente tem aqui, vou fazer por diagrama, né? As funções indo de A em A. Então, aqui é A, aqui é A. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ele quer saber quantas funções existem, então não tem nenhuma restrição. Ou seja, para eu ter uma função, basta eu definir uma imagem para cada um dos elementos do meu domínio, que seria esse cara aqui. Ou seja, esse número 1 aqui, quantas são as possíveis imagens para ele? 4, né? Ele pode ir tanto no 1, tanto no 2, tanto no 3, tanto no 4. Mesma coisa para o 2 aqui, né? Ele pode ir tanto no 1, no 2, no 3, no 4. Por quê? Como não tem restrição, então a função pode ser injetora, não pode, pode ser subjetora, não pode ser o que quiser. Eu posso ter todo mundo indo aqui, por exemplo, no 1. Isso é uma função perfeitamente válida, ok? A única coisa que eu tenho que satisfazer é, cada um aqui tem que ter uma imagem, então eu preciso escolher 4 imagens aqui, certo? Ou seja, gente, qual que é o total de funções? O 1 tem 4 opções. O 2 tem 4 opções. O 3 tem 4 opções. O 4 tem 4 opções. Ou seja, isso é simplesmente 4 elevado a 4, que é a mesma coisa que 2 elevado a 8, que é a mesma coisa que 256. Então, existem 256 funções de A em A, ok? Em geral, né, o número de funções que você pode fazer de um conjunto A para um conjunto B é simplesmente o número de elementos de A elevado ao número de elementos de B. Ok? Se aqui fosse um conjunto B de 30 elementos, basicamente seria 30 elevado a 4, ok? Porque esse cara teria 30 opções, esse também, esse também, esse também. E assim por diante, beleza? Então, item A, bem tranquilinho aí. O item B começa a ficar um pouco mais interessante, beleza? Então ele está perguntando o seguinte, né? Quantas funções de B em B satisfazem f de n igual a n, né? Então agora, vou fazer o diagrama um pouquinho maior. Beleza, eu vou ter que fazer um terceiro diagrama, né? Que agora nós temos aqui os nossos elementos n. Aqui eu vou ter f de n. E aqui eu vou ter f de n. Vocês concordam? Esses são os conjuntos aqui. Com um pouquinho apertado, né? Vamos chegar esse cara só um pouquinho aqui para baixo. Mesma coisa para esse aqui. Mesma coisa para esse aqui. Beleza. Todo mundo aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, pegar essa turma aqui, apertar um pouco, colocar aqui, um pouquinho apertado, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos aumentar todos esses caras aqui um pouquinho, fazer algo assim, beleza, acho que já vai ser suficiente. Então, pega essa turma, coloca aqui. Agora ficou legal, hein? Então, vamos copiar para cá e copiar para cá. Beleza, gente. Então, o que a gente precisa que aconteça? Eu vou escolher o f de 1, por exemplo. Vai ser o 2. Então, o f de 2 tem que ser 1. Vocês concordam? Porque se aqui eu escolher um elemento, ele tem que aparecer aqui no final, certo? Isso aqui tem que dar n. Então, gente, como que eu posso fazer isso? Existe o caso mais trivial de todos, que é o quê? Eu simplesmente faço f de n igual a n. Então eu faço f de 1 igual a 1, f de 2 igual a 2, 3, 4, 5, 6. Porque aí quando eu vier daqui para cá, eu simplesmente repito, ok? Então não tem muito mistério, esse é o caso trivial. Só que eu não preciso ser tão direto assim, né? Então, por exemplo,
vamos supor que eu faço o que eu acabei de falar ali antes, né? Então, eu tenho f de 1 igual a 2. Beleza. A única coisa que eu tenho que fazer para continuar valendo é o f de 2 igual a 1. Porque o que vai acontecer? Se eu fizer o f de 2 igual a 1, olha o que vai acontecer aqui. O f de 1 eu sei que é 2 e o f de 2 é 1. De modo que, se eu vier daqui para cá, o f do f de 1 deu 1 de fato, ok? Então, só preciso agrupar os elementos em duplas, certo? Ou seja, eu preciso ter duplas. Então, o que acontece? Eu tenho aqui alguns casos. Eu posso ter, por exemplo, a função indo de n em n mesmo, né? Então, fazendo isso aqui, vou fazer aqui mais completo. Posso ter isso aqui que eu tinha acabado de fazer. Só que eu posso, por exemplo, formar uma dupla, né? Em vez de ter todo mundo indo na própria imagem, eu vou formar uma duplinha. Então, vai ser, por exemplo, 5 com 6. Então, aqui, ó, o f de 5 vai ser 6, o f de 6 vai ser 5, de modo que eu tenho isso aqui. Beleza? Depois, qual vai ser o próximo caso? Eu tenho que ter duas duplas. Vocês concordam? Porque não adianta eu fazer isso aqui, ó. Olha só. Eu venho aqui, tiro apenas o 4, indo no próprio 4. Por quê? Se eu fizer f de 4 igual a 5, f de 5 igual a 4, fazer isso daqui, né? O 6 fica travado. O 6 tem que ir no próprio 6. Então, se eu for tirar um elemento, tendo como imagem ele mesmo, eu sempre tenho que tirar um a mais, de modo que eu forme uma nova dupla que vai fazer um no outro, outro no 1, certo? Então, o próximo caso aqui seria, eu tiro a imagem do 4 e tiro a imagem do 3 também. E aí eu passo a escolher aqui entre eles. Vocês concordam? Então, eu vou fazer o seguinte, qual que é o nosso primeiro caso? E eu já vou, inclusive, aproveitar isso aqui. Olha só. Dizemos que n pertence a B, um ponto fixo, se f de n igual a n. Então, nós vamos começar com o seguinte. 6 pontos fixos, ok? Então, caso 1 aqui. 6 pontos fixos, ok? Que é simplesmente um caso, né? Se eu tiver 6 pontos fixos, ou seja, f de 1 no 1, 2 no 2, 3 no 3, 4 no 4, 5 no 5, 6 no 6, é uma função e eu vou ter f de n igual a n, ok? Então, aqui, eu vou ter um caso. Então, vou fazer aqui, ó. Um caso, beleza? Qual que é o nosso caso 2? Nós vamos ter agora 4 pontos fixos, beleza? Significa o seguinte, eu vou ter, por exemplo, esse arranjo aqui, e aí eu vou ter uma duplinha sendo formada, ok? Então, de quantas formas eu posso fazer isso, gente? Basta eu escolher uma dupla, concorda? Eu vou escolher dois elementos aqui do conjunto, entre 1 e 6, para serem a dupla. Então, se saiu, por exemplo, o 2 e o 5, então eu sei que o f de 2 vai ser 5 e o f de 5 vai ser 2. Eu só preciso escolher os elementos que o resto já está sendo feito de automático, ok? Então, como que eu faço essa conta? Escolhendo dois elementos entre 6 é simplesmente uma combinação de 6, escolhe 2, ok? 6 escolhe 2 é 6 vezes 5 sobre 2. Então, isso aqui vai dar 15. Beleza? Ok. O próximo caso, gente, é o que? Eu posso ter agora 2 pontos fixos. Concordam? Então, antes eu tinha 6, depois eu tinha 4, né? Então, formou, por exemplo, essas duplinhas aqui. Agora, eu só vou ter 2 pontos fixos. Por exemplo, esse e esse. Então, eu vou ter 4 elementos aqui e que eu vou ter que formar duplinhas entre eles. Vocês concordam? Então, como que eu faço essa escolha? Se eu tiver aqui, ó, 2 pontos fixos, agora um pouquinho delicado, porque olha só, eu vou escolher a primeira dupla, né? Então, de 6 elementos eu vou escolher 2. Beleza, vou ficar com o seguinte, 6, escolhe 2. Vamos supor que saiu, só para facilitar a vida, 5 e 6, beleza? Agora, dos 4 que sobraram, eu vou formar mais uma dupla, certo? Então, agora, sobraram 4 elementos, eu vou escolher 2. Maravilha. Vamos supor que, por simplicidade, caiu aqui, ó, o 3 e o 4. Beleza? 3 e o 4. Maravilha, né? Então, isso aqui saiu e o 1 e o 2 vão ser os que vão ter a imagem fixa. Ok. Então, isso aqui vai ser esse produto com um pequeno detalhe. Observem só. Vamos supor, né, como eu disse, que saiu naquele primeiro sorteio 5 e 6. Beleza, 5 e 6 vai ser uma duplinha. Depois saiu 3 e 4. 3 e 4 vai ser outra duplinha. Poderia muito bem, no primeiro sorteio, ter saído 3 e 4, e no segundo sorteio ter saído 5 e 6.
No fim das contas, seriam as mesmas duplas sendo formadas. Mas se eu simplesmente fizer esse produto aqui, eu vou estar considerando que elas são diferentes. Eu vou estar considerando que quem sai aqui, quem sai primeiro e quem sai depois. Mas é a mesma coisa, né? Se sair aqui 5, 6, aqui sair 3, 4. Ou se saísse 3, 4 e aqui 5, 6, era o mesmo problema. Vocês concordam? Então eu preciso despermutar essa escolha aqui. Beleza? Então eu vou só apagar isso aqui. E a gente precisa dividir essa turma por 2 fatorial. Beleza? Então vamos lá. 6 escolhe 2 é 15. 4 escolhe 2 é 4 vezes 3 sobre 2. Então dá 6. Então isso aqui é 15 vezes 6 sobre 2. Então é a mesma coisa que 15 vezes 3. Então isso aqui vai dar 45. Tudo bem? Por último, nós temos qual caso? 0 pontos fixos. Você concordam? Eu posso ter o caso que é tudo duplinha, né? Então aqui, ó, 1 com 2, 3 com 4, 5 com 6, ou qualquer coisa nesse meio do caminho, certo? Qualquer combinação ali de 2 elementos. Fiz aqui só para ilustrar. Então, o nosso último caso, que é aqui, tá cabendo, né? Que são aqui 0 pontos fixos, né? Então, quarto caso, 0 pontos fixos. Concordam? Vou chegar essa turma aqui um pouquinho para o lado, para não correr o risco de não caber. Beleza. E agora vem isso, né? Eu tenho 6 elementos e vou formar 3 duplinhas. Então, vai ficar o quê? 6 escolhe 2. 6 escolhe 2. Aí sobram 4. Desses 4, vou escolher mais 2, certo? Então, vezes 4 escolhe 2. E por último, só para considerar, vão sobrar 2, eu vou escolher 2. Então vai ficar assim, ó, vezes 2, escolhe 2. Concorda? Então assim, ó, tinha 6, escolhi 2, saiu 5, 6. Beleza? Sobraram esses 4, escolhi 2, saiu 3 e 4. Depois só sobraram esses 2, não tem mais o que eu fazer, né? Mas por que eu estou considerando essa distinção aqui? Porque como são 3 duplas que eu sorteio, eu tenho que despermutar aqui por 3 fatorial também, né? Assim como eu fiz nesse caso. Porque só para ficar bem claro isso, né? Só voltar aqui. Só para ficar bem claro, né? Aqui poderia ter saído 6 e 5. Aqui 4 e 3. Aqui 2 e 1. Mas poderia ter saído 2 e 1, 6 e 5, 4 e 3. Ou qualquer permutação desses trios. Concordam? Então eu preciso fazer essa conta. Então, isso aqui eu divido por 3 fatorial, e aí essa conta aqui a gente já fez, né? Isso dá 45. Aliás, o sobre 2 fatorial a gente já fez. Então eu só preciso basicamente dividir esse resultado aqui por 3, beleza? Então isso aqui vai dar 15. E essa aqui é a nossa resposta, beleza? O total de funções que satisfazem f de n igual a n é a soma desses elementos aqui. Então, no total, nós vamos ter 45 mais 30, 75 mais 1, 76 funções, beleza? Essa é a resposta da letra B. Ainda falta a letra C, tudo bem? Então, vamos aqui para a nossa letra C. E agora, nós queremos o seguinte, né? Nós queremos saber, escolhendo ao acaso uma função de B para B bijetora, qual a probabilidade de f ter pelo menos um ponto fixo. Então aqui a gente particularizou, né? Eu peguei todas as funções que tem 6 pontos fixos, 4 pontos fixos, 2 pontos fixos e 0 pontos fixos, certo? Vamos pegar agora as que tem pelo menos um. Como que eu faço essa conta? Né? Isso é um pouco difícil, porque vamos pensar o seguinte. Eu vou aproveitar aqui esse desenho, né? Vou colocar ele aqui embaixo. Beleza. Vamos pensar o seguinte. Já sei. Eu vou escolher a imagem, já que ele fala assim, ó, pelo menos um ponto fixo, vamos pensar no caso que eu não tenho nenhum ponto fixo. Às vezes é mais fácil, né? Então eu vou pensar o seguinte. Beleza, vou escolher a imagem do 1. Então, o 1, já que ele não pode ir nele mesmo, ele tem 5 opções aqui, né? 2, 3, 4, 5, 6. Vamos supor que saiu o 2. Então, quando for escolher a imagem do 2, né, eu sei que ele está livre, ele pode ser qualquer um, mas poderia ter saído 3. Então, isso mudaria a escolha. Poderia ter saído 4 e assim por diante. E isso vai ficando complicado, porque depende muito de qual imagem você escolhe para você escolher a imagem do próximo elemento. Entendem? Porque é particular de cada elemento. Então, é um pouco difícil fazer essa conta direto. O jeito mais fácil
tem um jeito melhor ainda, na verdade, mas eu vou deixar ele para o final. O jeito mais direto é o seguinte: vamos primeiro simplificar a análise. Vamos garantir que um elemento específico é um ponto fixo, depois garanto que o outro é, depois o outro, e aí a gente vê o que a gente faz com isso. Vocês vão ver que sai um pouco mais natural. Então, vamos garantir um ponto fixo, ok? De quantas formas, então vou fazer aqui um traço. De quantas formas a gente pode garantir um ponto fixo? Então, vou começar aqui, ó. Um ponto fixo. Ah, é pelo menos um, mas vamos fazer um, né? O que acontece? Vamos supor que o ponto fixo vai ser o número 1, ok? Então eu já sei a imagem dele. Então, sobram 5 elementos e aí a imagem deles, seja o que quiser, né? Eu posso permutar ali. Então, desses 5 elementos, eu preciso escolher 5 imagens possíveis, porque a função agora ela tem que ser bijetora, né? Então, assim, vamos supor que o 1, ele vai no 1 mesmo, e esse é o ponto fixo. Agora, o 2, ele tem aqui 5 opções. Beleza? Ah, vamos supor que o f de 2 virou o 3, ok? Então agora o 3, ele tem 4 opções, porque a função tem que ser bijetora, então não pode sobrar ninguém, né? Ou seja, de quantas formas depois é possível escolher as imagens desses caras aqui? 5 fatorial, né? Porque o 2 tem 5 imagens possíveis. Uma vez escolhido, o 3 tem 4, o 4 tem 3, o 5 tem 2, o 6 tem 1, e assim por diante, certo? Então isso aqui vai ser simplesmente 5 fatorial, no caso que o 1 é o ponto fixo, mas isso poderia valer para o 2, para o 3, para o 4, para o 5 ou para o 6. Então eu tenho 6 vezes esse cenário se repetindo, certo? Então esse aqui eu vou multiplicar por 6, com um pequeno detalhe. Eu vou escrever assim, ó, 6, escolhe 1. Apesar de ser a mesma coisa, fica mais claro o processo que a gente vai fazer aqui, né? Eu estou escolhendo um elemento para ser um ponto fixo e depois a imagem dos outros. Beleza. Vamos agora para 2 pontos fixos, certo? A gente quase já fez esse caso aqui, mas é o seguinte, né? Vamos supor que os pontos fixos vão ser agora 1 e 2, certo? Então, 1 e 2. Agora, eu vou ter que esses caras aqui podem ter a imagem que eu quiser, né? Então, vai virar 4 fatorial, concorda? Porque esse cara tem 4 opções, esse tem 3, esse tem 2, esse tem 1. E o processo se repete. Então, aqui vai aparecer um 4 fatorial para o resto dos elementos, que não vão ser os pontos fixos, e eu preciso escolher quem são os dois pontos fixos, né? Pode ser 1 e 2, pode ser 3 e 4, pode ser 1 e 6. Então, isso aqui vai ser qual conta? 6, escolhe 2. E eu acho que já deu para perceber qual que é o padrão, né? Então, se eu tiver 3 pontos fixos, como que vai ficar isso daqui? Para os 3 elementos que não são pontos fixos, vai ter um 3 fatorial. E eu preciso escolher quais são os 3 pontos fixos. Então, 6, escolhe 3. Aqui, continuando, né? Eu vou fazer o resto. E aí vocês, se tiver alguma dúvida, volta nos outros raciocínios, né? Aqui 5 pontos fixos, 6 pontos fixos. Vai ficar como? Aqui vai ser 2 fatorial vezes 6, escolhe 4. Esse 4 ficou pequeno. 1 fatorial vezes 6, escolhe 5, só para ficar bem arrumadinho, né? E 0 fatorial vezes 6, escolhe 6. 6 pontos fixos é o caso clássico, né? Cada um vai no próprio elemento, então fica apenas uma função. E aí, gente, o que eu faço com isso daqui agora? A gente tem que entender o seguinte, né? Eu não posso simplesmente somar esses caras, porque esses eventos aqui, gente, não são mutuamente exclusivos. O que eu quero dizer? Vamos supor que um desses casos aqui é o que o 1 é um ponto fixo. Aqui onde eu tenho 2 pontos fixos, vai aparecer o caso que o 1 é um ponto fixo. Então tem interseção, concorda? Todos os casos que o 1 é um ponto fixo que aparecem aqui, quando o 1 aparecer com ponto fixo aqui, vai aparecer também. Então tem interseção, concorda? Todos esses casos aqui estão inclusos aqui em cima. Porque aqui em cima inclui um ponto fixo, né? Que era aquele caso que a gente fez, por exemplo. Quando o 1 é um ponto fixo. Beleza. O resto das imagens, né, eu não restringi nada. Então aqui pode ter aparecido o caso que o 2 vai no 2, e que o 3 vai no 3, e o 4 vai no 4, e assim por diante. Então, todos os casos inferiores estão inclusos em casos superiores, tudo bem? Então isso aqui, na verdade, são 6 conjuntos, e eu quero pegar o número de elementos da união entre eles. E aí, como que a gente faz isso? A gente usa o princípio da inclusão-exclusão, ok? Vamos fazer
essas contas e aí a gente faz o resto, né? Então aqui, ó, isso é 5 fatorial vezes 6, é 720. Isso aqui, olha só, 4 fatorial é 24. 6 escolhe 2, é 6 vezes 5, 30, sobre 2, 15. 24 vezes 15, isso aqui vai dar 360, beleza? Isso aqui é 6 escolhe 3, que é 6 vezes 5 vezes 4, sobre 3 fatorial, vezes 3 fatorial. Então fica 6 vezes 5 vezes 4, que é 120, beleza? Isso aqui é 6 vezes 5 sobre 2 fatorial, só que vezes aquele 2 fatorial dá simplesmente 6 vezes 5, que é 30. Isso aqui dá 6 e isso aqui dá 1, beleza? E aí tem que lembrar, né, como que é o princípio da inclusão e exclusão. A gente sempre começa do caso de um elemento, né, vamos falar aqui, aí subtrai a interseção de 2, soma a interseção de 3, subtrai a interseção de 4 e assim por diante. Eu tenho um vídeo que fala só sobre o princípio da inclusão e exclusão, até demonstro os primeiros casos, né? Então, vou deixar ele aqui na descrição, caso alguém não saiba o que eu estou fazendo aqui, mas basicamente o que a gente tem que fazer? O nosso total de casos, vou chamar de x aqui, tá? Aliás, vou chamar aqui de total mesmo, vai ser simplesmente esse menos esse, mais esse, e assim por diante. Então é 720 menos 360 mais 120 menos 30 mais 6 menos 1. Quanto que dá isso aqui? Isso aqui é 360 mais 120 dá 480. Menos 30 dá 450. Mais 5 dá 455. Então isso aqui dá 455, beleza? Qual que é a nossa probabilidade? A nossa probabilidade vai ser simplesmente igual a o número de elementos que me interessa, né? 455, dividido pelo total de casos. O que é o total de casos? O número de funções bijetoras de B em B. Ou seja, é simplesmente eu escolher uma imagem distinta para cada elemento. Então, o 1 tem 6 opções, o 2 tem 5 opções, o 3 tem 4 e assim por diante. Ou seja, é isso aqui dividido por 6 fatorial, que é a mesma coisa que dividir isso aqui por 720, beleza? E essa aqui é a nossa resposta. Dá para simplificar, claro, mas eu vou deixar assim porque essa parte é o de menos. Beleza, gente? Então esse item C é um item difícil porque é sempre complicado identificar casos que o problema possui interseções, né? Assim, você primeiro separar o problema dessa parte já não é tão simples. E depois enxergar que você tem que somar, subtrair, também não é simples. O que poderia ajudar aqui é pensar o seguinte: se você somar isso tudo, dá mais do que a resposta, certo? Dá mais do que o nosso espaço amostral, que é simplesmente 6 fatorial. Então você vai falar, opa, tem alguma coisa errada, né? Mas identificar esses casos de interseção não é simples, tudo bem? Tinha um jeito mais rápido de fazer, que era o seguinte: a gente contou os casos que tem pelo menos um ponto fixo. Os casos que tem 0 pontos fixos, é fazer isso e tirar do total, mas aí existe uma fórmula pronta. Por quê? O que é um ponto fixo, né? Eu levar o elemento na própria imagem. Quer dizer, a imagem do elemento ser o próprio elemento. Isso é a mesma coisa, gente, fazer uma permutação caótica, né? Então, o que acontece? Uma permutação caótica é quando você permuta n elementos, de modo que nenhum para na posição original. Isso é a mesma coisa que você não ter um ponto fixo, né? Você fazer f de n igual a n é como se numa permutação de uma palavra, né, fazendo um anagrama, você colocar a letra no próprio lugar. E aí existe uma fórmula pronta para isso, que eu já mostrei em um outro vídeo, né? Que basicamente seria o seguinte: a permutação caótica de n elementos é simplesmente n fatorial vezes 1 sobre 0 fatorial menos 1 sobre 1 fatorial mais 1 sobre 2 fatorial menos 1 sobre 3 fatorial e assim por diante, certo? Até você chegar aqui em mais menos 1 elevado a n sobre n fatorial, beleza? Isso é bom porque você daqui já ia tirar todos os casos que você não tem um ponto fixo. E aí você subtrai do total, né, 720, e tem a resposta. É mais rápido do que fazer essa conta aqui. Mas você teria que conhecer o conceito de permutação caótica, ok? Eu fiz aqui sem a gente saber esse conceito, para mostrar que dá para fazer, tudo bem? Mas com isso aqui, você pouparia muito tempo fazendo a questão, que já é uma questão longa, tudo bem? Mas então tá aí, gente, respondidas as letras A, B e C dessa questãozinha da FUVEST. Espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o like no vídeo e até o próximo vídeo.